Olá, pessoal. Estamos gravando um novo episódio do Castelo Cast, uma comunidade informativa, uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada no bairro do Jardim Casqueiro, em Cubatão, pertencente à Diretoria de Ensino Região Santos. Hoje estamos com os estudantes do terceiro A, né? Estamos recebendo aí o Daniel, que vai partilhar um pouco para a gente sobre a sua profissão, sobre a sua formação, e como ele também desenvolve aí a liderança. Quero agradecer o apoio da nossa gestão, né, escolar, nossa diretora Glauce, nossas coordenadoras Patrícia e Cleia, também as nossas vice-diretoras Jaqueline e Carla, pelo apoio, né, são fundamentais para que essa iniciativa possa acontecer. Agradecer aos estudantes também por toda a organização, planejamento dessa atividade, né, logo eles vão aqui assumir o comando. Seja bem-vindo, Daniel. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, né, de participar da nossa atividade, de participar do nosso Castelo Cast, e contribuir aí com os nossos estudantes, passando um pouco aí sobre a sua experiência e profissão. Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Como eu falei, é muito bacana aí esse tipo de iniciativa que fomenta aí muito mais a educação dos nossos alunos, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Tá? Meu nome é Daniel, eu sou nutricionista. Hoje atuo nas equipes de luta do alto rendimento do SESI São Paulo. Obrigado mais uma vez, Daniel. Aqueles que nos acompanham aí pelo nosso canal, né, no YouTube, se você ainda não é inscrito, né, faça lá sua inscrição, ative as notificações para ficar inteirado aí dos próximos episódios, né? A gente vai estar recebendo diversos profissionais para partilhar com os nossos estudantes aí sobre a experiência profissional. Então, ativando as notificações, vocês ficarão informados, né, sobre os novos episódios. Agora eu passo a bola aqui para os nossos estudantes, para esse bate-papo contigo, Daniel. Mais uma vez, aí, obrigado pela participação. Imagina, é um prazer. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem? Tudo bem. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. A sua presença, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E vou partir das perguntas. Conte pra gente um pouco da sua formação e sua profissão. Tá. Eu já tenho uma estradinha aí de formado, tá? Eu me formei na Universidade Católica de Santos em 2007. Não precisa fazer não precisa fazer a conta da minha idade, tá? Mas já são aí um pouquinho, quase 15 anos de formado. Terminei a formação, né, em 2007. Em 2009 ingressei numa pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, onde eu fui estudar fisiologia do exercício, porque eu já queria trabalhar com esporte e fui me aprofundar mais aí na questão de treinamento, da fisiologia propriamente dita com o esporte. Concomitante a isso, eu fazia consultoria e consultório. Em 2010, eu entrei para o programa de alimentação, como um agente do programa de alimentação escolar, dentro do projeto que tinha dentro da universidade, chamava Secane. Esse Secane, a gente atuava com projetos educacionais dentro da alimentação escolar. E, concomitante a isso, eu fazia consultório atendendo esporte. Até 2016, eu fui fazendo consultório e atuando em algumas grandes empresas daqui do estado de São Paulo. Em 2014, em 2013, eu entro no Comitê Paralímpico Brasileiro, tá? Onde eu assumi aí a seleção paralímpica de atletismo. Lá, em 2014, eu ingresso no mestrado, atuando aí concomitante ao Comitê Paralímpico. E em 2016 eu encerro meu mestrado, fico no Comitê Paralímpico até 2020, véspera de pandemia, né? E aí foi
bem complicado para todos, mas a gente trabalha a resiliência, a liderança e tenta aí, se descobrir de uma outra forma como profissional. Em 2021, eu entro no SESI para atuar com algumas modalidades, dentre elas natação, vôlei adaptado, vôlei sentado, bocha paralímpica, karatê e wrestling, onde eu estou hoje atualmente. Tá? Muito interessante essa área da escola que você falou, eu acho muito importante, né? Esse início, né, que você teve nas escolas, é especial, isso é muito importante. E o que faz um nutricionista, perdão, o que faz? Foi um momento, né, bem interessante quando eu entrei para essa área porque eu trabalhava com pesquisa dentro da alimentação escolar. E nesse momento me despertou aí a vontade da ciência, sabe, de fazer ciência. Então foi muito bacana. O que eu faço hoje como nutricionista? Bem, a área da nutrição, ela abrange várias áreas de atuações. Eu posso atuar na docência, eu posso atuar como fiscalizador, pensando aí num, num um órgão de fiscalização, por exemplo, vigilância sanitária, o próprio CRN, justamente fiscalizando aí a área, posso atuar na área de alimentação escolar, na área de alimentação voltada à indústria, hospitais, instituições de longa permanência, e a área do esporte, que é a que eu estou. Tá? Então, a área da nutrição, ela abrange uma série de vertentes. Aqui eu escolhi para mim, que eu atuo desde que eu tento atuar desde que eu me formei, né? Óbvio que quando a gente sai da universidade, a gente sai muito cru com algumas informações, alguns conceitos, e aí por isso pós, mestrado, cursos de atualização são sempre importantes, né? Mas assim, a área que eu procuro atuar desde a minha formação é a área do esporte, tá? Que para mim é um prazer enorme estar atuando aí com atletas e podendo ajudá-los a chegar nos seus objetivos. E então, hoje você atua na área de esporte e o que te motivou a isso? Eu fui atleta, né? Eu fui atleta de judô, tá? Há muitos anos. Aí eu não cheguei a ter um nível nacional, internacional, mas na região procurava tentar me destacar. Na minha época tinham atletas muito bons que hoje tinham destaque nacionais e internacionais. E na época que eu competia, a minha equipe tinha parceria com uma nutricionista e me chamou muito a atenção, assim, a forma com que ela atuava, o que ela fazia, me deixou muito curioso as estratégias que ela adotava e tudo mais. E isso me fez aí gostar da área, e aí quando eu fui prestar vestibular, eu já sabia que eu queria atuar com nutrição no esporte, né? Então, esse foi um dos principais motivos aí e incentivadores de eu entrar na área. Interessante. Bom, já que você já falou sua motivação e você atua no ramo do esporte, eu queria saber se você atuaria em outras áreas. Tá? A gente, na área da saúde, a gente procura aí tem que ter uma resiliência, procura aí ter que ter uma, não só uma liderança, mas um olhar muito fora, vamos dizer assim, fora da casinha, né? Porque a gente precisa entender um pouco de várias outras áreas, não dominar, não atuar como esse outro profissional, mas entender um pouquinho esses aspectos para poder atuar. Uma área que eu gosto muito é a área da educação física, então se eu atuasse em outra área, eu creio que eu faria educação física, mas uma área que hoje a gente procura linkar muito é a área da docência, né? Tanto que eu
com os próprios atletas, a gente desenvolve algumas atividades de educação, ou mesmo quando somos convidados para dar palestras, aulas em cursos de graduação, pós-graduação. Então, hoje, além do SESI, a gente atua aí eventualmente com cursos com a docência, mas principalmente alguns projetos voltados à educação, justamente para fomentar e melhorar nossa atividade. Entendi. Mas já que você trabalha no SESI, e no SESI tem muito variedade de esportes, né? Qual é a sua Uhum. experiência trabalhando lá? Tá, bem, o SESI é uma empresa fantástica de se trabalhar, tá? A gente tem uma estrutura fantástica, tanto pensando na área educacional, né? Então, que é um braço aí, digamos, do SESI muito forte, e a área aí do esporte também. Dentro da área do esporte, a gente tem uma estrutura fantástica com equipe, como equipe em si, como equipe multidisciplinar, contando aí com preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, técnicos. Então, assim, não, o atleta em si está bem amparado em várias áreas, o que é um diferencial de muitos locais, pensando aí hoje no esporte atual, tá? Em outros locais que eu atuei como nutricionista, eu só tive essa equipe multi quando eu estava na seleção. Fora isso, dificilmente a gente consegue ter esse respaldo tão grande de todos esses profissionais. Então, é um diferencial muito grande da casa a respeito disso, tá? É, Aqui na, no SESI, eu já atuei com diferentes modalidades, como eu falei. Então, eu iniciei na casa atuando com a natação de alto rendimento, e aí, concomitante, né, mantendo aí o pezinho, digamos assim, no esporte paralímpico, atuando com a bocha e o vôlei sentado, e com o karatê e o wrestling. Tá? E hoje eu me encontro em Cubatão com as modalidades de luta, no caso o karatê e o wrestling. Bom dia, meu nome é Luciano. Eu queria saber como você orienta os atletas para maximizar a recuperação pós-treino por meio da alimentação. Legal. A gente tem várias estratégias, tá, para auxiliar aí esse atleta na recuperação. Tudo vai depender do momento que ele tudo vai depender do momento que ele se encontra de treinamento. Então, se eu estou no começo de ano fazendo uma base, onde ele está retornando aí de férias e o treinamento físico e o técnico estão muito pesados, é um treino muito volumoso e ele acaba ficando muito dolorido, um pouco fora do peso. Então, a gente utiliza algumas estratégias para que eu faça ele voltar à forma adequada, né? Diminuir aí, por exemplo, medidas, etc., mas não descuidando dessa questão da recuperação muscular. Então, o quanto de carboidrato, o quanto de proteína é incluído nessa dieta. No momento de competição, a coisa muda um pouco de figura, porque eu tenho que manter ele em alta performance, mas ajudando também a recuperar esse corpo que está bem fadigado, os treinos mais intensos, etc. Nos esportes de luta, eu ainda tenho que pensar que alguns atletas perdem peso, né? Então, tem atleta que chega a perder 5, 6% do peso corporal aqui com a gente. E isso porque a gente tenta fazer um controle bem legal aí do peso deles ao longo do período. Esse perda de peso, ela pode ser feita tanto de forma crônica, então, a longo prazo, fazendo modificação dietética para que ele perca peso, ou com medidas mais abruptas, mais agudas aí de perda de peso para o momento final da competição. Tá? É claro que isso muda de atleta para atleta, mas, no geral, a gente tenta manipular um pouco a dieta, a composição corporal dele, ou tirando água, ou diminuindo o consumo de calorias e alguns nutrientes, justamente para que, tanto nessa fase
crônica como nessa fase aguda, a gente chegue no objetivo e que o atleta chegue na melhor maneira possível. Eu mesmo sofri muito com essa perca de peso, ou até mesmo para ganhar peso muito rápido, porque eu sou atleta de jiu-jitsu há 6 anos. Então eu tinha que ganhar peso, perder peso muito rápido, e acabou sendo de uma forma não saudável, e acho que isso me afetou muito, muito mesmo. Eu te entendo. Assim, como eu falei, quando eu fui atleta, num primeiro momento, eu comentei, eu tive a equipe que eu participava tinha uma parceria com uma nutricionista, mas é, isso foi, isso não é a realidade de muitos lugares. Então, muito tempo eu perdi peso de uma forma inadequada, até ter o conhecimento dessa profissional. E quantas vezes não fiz loucura para chegar a perder peso? Então, isso me deixou como fazer isso da melhor maneira para que eu não prejudicasse também minha saúde. E é muito comum esse relato, tá, de maneiras muito inadequadas dessa perda de peso e muitas vezes desnecessárias. Por exemplo, no dia da competição, está correndo, está se desgastando, ou então treinando com roupas, um calor absurdo, você treinando de casaco, roupa plástica, mascando chiclete e cuspindo, né? Tem várias estratégias aí que são inadequadas, não funcionam, ou tem estratégias melhores a serem adotadas, tá? Então, hoje ainda é triste ver relatos como esse, tá? Mas eu entendo que não é a realidade de todo mundo, por exemplo, ter a estrutura que o próprio SESI dá aí para ajudar os atletas. Fala, Dani, bom dia, tudo bem? E aí, Acho que tudo bom? precisei me apresentar, né? Tipo assim, uma pessoa que tá perdendo peso, né? Tá controlando o peso, se pesou, pós-pesagem, você acha que isso pode afetar na hora que ela for lutar? Perder peso em excesso? Olha, temos duas situações aí. A gente pode pensar de duas formas. Se eu faço com uma perda de peso aguda, por exemplo, desidratando esse atleta de uma forma controlada, e ele está sendo acompanhado para essa perda de peso aguda, eu não vou ter tanto problema, porque basicamente no pós-pesagem eu vou reidratar esse atleta, e como reidratar vai depender de cada caso. Tem casos que só água seria um objetivo, alguns casos eu preciso de um isotônico, mas basicamente nesse pós-pesagem, líquidos e algum lanche com salgado de preferência, mas que seja rico em carboidrato e proteína para ajudar nessa recuperação imediata. Então, vamos dar um exemplo. Você que foi lutar e pós a pesar, perdeu aí cerca de 2% do teu peso para lutar, e aí, pós a pesagem, você reidratou com um isotônico e fez um sanduíche, por exemplo, pão com frango desfiado. E logo em seguida, né, até a hora da sua luta, você foi ingerindo, por exemplo, esse isotônico, uma bebida com carboidrato, isso te ajuda aí a recuperar melhor. Um outro cenário é o tempo que eu tenho da pesagem para a luta. Por quê? Tem algumas modalidades, por exemplo, o judô, o próprio karatê, eu tenho aí pelo menos 12 horas da pesagem até a luta. Então, é um cenário para essa recuperação. Outro cenário é, por exemplo, como acontece no wrestling, que eu peso 2 horas depois eu estou lutando. Tá? Isso também é muito comum em outras modalidades, não necessariamente só de luta. Por exemplo, levantamento de peso. O pessoal pesa no dia da competição, horas antes da competição. Então, muitas vezes, esse recovery pode não ser bem feito, se não for acompanhado, se não tiver aí essa devida orientação. Tá? Então, depende muito do cenário, de vários parâmetros aí. Por exemplo, hoje, o que eu faço, por exemplo, com a modalidade de karatê é um pouquinho diferente do que eu faria com o wrestling. Não porque eu atuo por preferência, não porque eu atuo
melhor com uma do que com a outra. Muito pelo contrário, pela característica da modalidade. Uma eu tenho 12 horas para fazer ele recuperar, a outra 2 horas depois o cara está lutando. Então o intervalo é muito curto. A estratégia tem que ser diferente. E Dani, para fechar, como que você encaixa, né, essa questão da liderança na parte da nutrição esportiva, né, que é a sua área que você atua hoje? Tá, legal. Então, a gente pratica a liderança de N maneiras, né? Tentando sempre aí, eu particularmente, entender o lado do atleta, entender a condição que esse atleta tem, até para que eu possa ajudá-lo da melhor maneira possível, tá? Então eu vejo que um líder, ele tem que se colocar no lugar do outro, não é aquele cara que vai mandar, faça. Não, é aquele assim, eu te entendo, vamos junto. Eu te oriento, mas vamos junto. Para que não só o atleta, mas a equipe cresça junto. E aí tem várias formas. Por exemplo, desenvolvendo esse lado ativo, de literalmente ir junto com ele desenvolver esse processo. Então, processo de construção, de perder peso, de estar junto ali com ele, o processo de construção, de ensiná-lo, por exemplo, o que ele tem que fazer, qual a melhor estratégia para ele adotar, no sentido de postura junto a esse atleta. Não, você vai fazer isso agora, mas depois a gente pode tentar flexibilizar, pode tentar facilitar um pouco o teu lado. Então, a gente tem várias formas de atuar com essa questão da liderança. E isso pensando na modalidade, tá? Agora, como profissional, eu vejo que a gente atua com, né, esse lado da liderança, desenvolvendo melhor o nosso melhor dentro da profissão. Então, por exemplo, desenvolvendo aí melhores estratégias, fazendo algo mais individualizado para esse atleta, justamente tentando orientá-lo, como eu falei, acompanhando ele junto. Assim, eu quero que ele cresça, mas eu vou estar junto com ele, dando esse caminho, né? Eu gosto de falar que eu apenas dou a informação. Quem vai buscar, por exemplo, é o atleta. Eu só estou ali orientando ele, só liderando, mas quem faz todo o processo é o atleta. Muito obrigada, Daniel. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e tudo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, gente. Fico à disposição caso numa próxima oportunidade, tá? E muito obrigado aí pelo canal. Parabéns mais uma vez. Eu reitero aqui o agradecimento, né, da turma, parabenizando também os nossos estudantes, né? Nós estamos com a Evelyn, o Maicon, o Luciano, o Lucas e o Rafael, né? Desenvolveram, planejaram toda essa atividade. E o Guilherme, né? Que desenvolveu, fizeram contato contigo aí. Gratidão aí pela sua contribuição. Para mim, fantástico. Oportunidade também de aprender junto com os nossos estudantes, né? Eu mesmo não sabia que a Evelyn, né, praticava a modalidade, né, jiu-jitsu, mas eles trouxeram também com muita capacidade, até mesmo perguntas, né, de formas espontâneas, né, que não estava aí presente no nosso roteiro. Esse é o nosso objetivo, né? Favorecer com que esses estudantes possam aí desenvolver o seu protagonismo, né? Buscar por si mesmo o conhecimento, buscar aí as informações tão necessárias para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Eles estão no terceiro ano, né, do ensino médio. Daqui uns meses, né? Estarão aí buscando um vestibular, uma aplicação do Enem, né? Buscando, quem sabe, um ingresso na universidade, até mesmo num curso técnico. Nós temos aqui do nosso lado, né, vamos dizer assim, em Santos, né, a Universidade Federal de São Paulo, que tem um curso, né, de nutricionista, universidade Sim, pública, sim. gratuito, né, basta aí realizar o Enem, tirar uma boa nota para buscar o ingresso, né, do Enem. Gostaria que você pudesse falar um pouco aí das aptidões necessárias, né, para ser um nutricionista. O que, né, faz aí fundamental para uma pessoa, né, se interessar por essa área. Não, legal. Bem, eu frequentei por muitos anos as fileiras escolares e principalmente a Universidade Federal
onde eu fiz minha especialização, meu mestrado, então eu tenho um grande carinho aqui pela Unifesp da Baixada, né? E como profissional, hoje, acho que dentro da área da saúde, tá, um grande ponto é resiliência e empatia. Primeiro, porque a gente está trabalhando com vidas e entender aí que se colocar no lugar do próximo, do outro, para tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente vê quem aqui já não passou por exemplo, uma consulta e o profissional não olhar na sua cara. Você vai aderir a algum plano? Vai aderir aí ao tratamento proposto? Muito dificilmente. Agora, se você tem um profissional, o profissional, você percebe que o profissional quer te ajudar, se põe no teu lugar e procura aí fazer o melhor possível, está disponível para te ajudar, eu acho que isso tende aí, a ter uma aderência muito melhor e outra, facilita esse contato, sabe? Então, a questão da empatia, para mim, é muito importante. Outros pontos também são, por exemplo, a gente não deixa de estudar nunca, então gostar de ler, gostar até ler em outras línguas, se possível, é importante, porque todo o material, principalmente na área da saúde, em sua maioria é em inglês. Gostar de ler, gostar de estudar, gostar de gente, né, de trabalhar com pessoas e sempre tentar se aprimorar. Acho que são pontos aí importantíssimos para quem quer ir para a área da saúde e principalmente para quem quer trabalhar com gente. Daniel, obrigado mais uma vez, né, pela sua participação, uma contribuição valiosa. Esperamos muito em breve aí contar com a Agradeço. sua presença novamente, né, trazendo outras informações aí sobre a sua área de atuação, sobre a sua profissão. Né? Quero pedir também às pessoas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, né, que possam deixar os comentários, sugestões para melhorar também essa atividade, né? E até mesmo aí, se inscrever no nosso canal para ficar informados aí sobre os novos vídeos, novos episódios. Quero agradecer também o apoio, né, do nosso professor e da nossa escola, professor Rogério. Infelizmente teve um problema de saúde, não pôde estar com a gente hoje, né? Espero que muito em breve ele possa aí se recuperar e retornar aí às suas atividades. Obrigado, né? Obrigado aqui aos estudantes também pela atividade. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.